Se este livro cair nas mãos do meu povo, eu posso me considerar morto. É com essas palavras sombrias que se inicia o que é provavelmente o mais espetacular relato de que temos registro dentro do Tíbia. É impossível dizer com exatidão quando tudo isso aconteceu, já que os deuses primordiais, Fardos e Uma, juntos contra Zatroth, estão em guerra desde que surgiram no vórtice sem fim que era o universo. Mas podemos dizer que foi algum tempo durante ou até mesmo após a Era do Caos. Estimo que após a criação dos humanos, das vitórias épicas de Benor, de seus descendentes, os reis de Tais, e do fim abrupto e inexplicável da guerra entre humanos e as forças de Zatroth e Urgit. O relato vem de uma criatura misteriosa, que pertence a um povo cuja linguagem não faz sentido na língua falada. Eram chamados por seus aliados por muitos nomes, como vampiros de sonhos, ladrões de sonhos, modeladores de sonhos ou simplesmente sonhadores. Na Guerra dos Deuses, lutaram aos lados dos que aliavam a Zatroth. Serviam como espiões, mensageiros, conselheiros e fabricavam armas com suas habilidades especiais. Não eram numerosos, por isso trataram de convencer os seus senhores de que eram valiosos demais para o campo de batalha. E assim viviam, trancafiados em sua cidade, trabalhando e conspirando, às vezes contra seus aliados, às vezes contra seus semelhantes. Desde muito cedo, dominaram a arte de criar sonhos, moldá-los como bem entendessem e transformá-los em realidade. Além disso, podiam viajar entre os sonhos de seus semelhantes ou até mesmo invadir os sonhos de outras raças, podendo assim aprender o que elas sabiam e então materializar o que viram. E foi assim que criaram sua maravilhosa cidade, Rochamul, com sonhos roubados de todo tipo de raça presente no Tíbia e em outros planos. A prática era tão comum e trivial que os sonhos roubados viraram a moeda da cidade. Por vários séculos se mantiveram assim, e o fruto de tanta pesquisa em sonhos alheios os levou à criação do poderoso aparador de sonhos. Nas palavras de nosso amigo sonhador, a capacidade e o poder desse dispositivo são impossíveis de se explicar para alguém preso a um só plano. É como tentar explicar cores para um homem cego. O que pode ser dito é que era muito, muito poderoso, aumentando seus poderes imensamente e de maneiras inimagináveis. E assim eles subiram nos rankings de poder no exército de Zatroth. Subiram tanto que ficaram à altura de seus aliados prediletos, os demônios, o que naturalmente causou inveja e vários conflitos entre eles. Os sonhadores conseguiram se manter em pé, mas isso também podia significar o seu fim. Demônios jamais permitiriam que qualquer outra raça se comparasse a eles. O tempo passa e o Conselho dos Sonhadores é abordado com um pedido vindo lá de cima na hierarquia. Uma prisão mágica, feita de sonhos de outras realidades, com barreiras e celas capazes de reduzir o poder de criaturas variadas e mantê-las presas por toda a eternidade, para que sejam torturadas e tenham seus poderes sugados. Eles não questionaram esse pedido. Ao invés disso, se maravilharam na ideia e logo se puseram a trabalhar. Mal sabiam eles que o palco estava armado, e que quem iriam dançar eram eles mesmos. Tudo corria bem. Os sonhadores estavam animados. Recursos chegavam de outros lugares, de outras raças. Pouquíssimos pedidos eram negados, e os demônios compartilhavam informações como se fossem verdadeiros aliados. Prisioneiros e renegados eram mandados para servirem de testes para a prisão. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Desenhos das plantas da prisão eram mudados sem aviso, sonhadores sendo ordenados a construir e pesquisar coisas que não tinham sido combinados, coisas sombrias. Eu não teria sobrevivido por tanto tempo se não tivesse um sexto sentido para situações estranhas. Algo realmente estranho estava acontecendo, disse o sonhador. Cada vez mais ficava claro que os sonhadores não sabiam de toda a verdade sobre a prisão. Os níveis de poder das barreiras e das celas da prisão foram aumentados imensamente. Aquilo não era mais para prisioneiros e renegados. Com certeza, algum deus menor teria problemas para escapar dali. E tinha mais. Mais e mais conselheiros, enviados pelos demônios, ficavam ali noite e dia e falavam sobre como as batalhas tinham se intensificado mundo afora. Algo grande estava para acontecer. Eu não sabia o que fazer com esse conhecimento. Meus instintos me diziam para correr e me esconder, ver tudo de longe, mas eu já estava tão cansado de tudo. Sim, isso aqui era novidade, mas por quanto tempo? 1 hora? Eu iria enjoar disso também.
então decidi ficar e enfrentar o que viria a seguir, disse o sonhador. E então, quando demônios vieram para uma reunião secreta, pouco do que foi esclarecido era novidade. Deuses foram mencionados, votos secretos foram feitos. No entanto, nosso amigo sonhador não pôde nos contar tudo. Só que a prisão era na verdade uma armadilha, não para os inimigos de Zatroth, mas para alguns de seus aliados, na verdade, para os traidores entre eles. E quem eram os traidores? Bem, está aí uma notícia horripilante. Toda a casta de príncipes demoníacos fora considerada traidora. Aparentemente, eles não passaram para o lado dos humanos, mas sim para um terceiro lado que ainda não fora revelado. Bom, hoje nós sabemos que era Varifor, o ser interdimensional que queria corromper os Yalahari e planejava invadir Tibia e instaurar o caos, mas isto é uma outra história. O poder dessas bestas era algo que os sonhadores temiam e cobiçavam, criaturas do mais alto nível de poder, superiores até aos dos Ruthless Seven. Os sonhadores foram assegurados de que teriam à sua disposição os mais poderosos demônios que seus deuses tinham. Foram também assegurados de que os lacaios dos príncipes estariam do seu lado, embora duvidassem. O plano todo foi feito por Bazir, que com seus lacaios tinha total confiança de seus superiores, pela sua lealdade infalível e pela sua vontade de tomar o lugar dos príncipes. Nada mais restava agora, senão pôr tudo em prática. Sonhadores e demônios nunca se deram bem, mas a sabedoria e poder destes últimos era vital para o sucesso da armadilha. Assim que souberam do plano, os sonhadores começaram a tramar, e era de se esperar que os demônios estivessem fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Foi aí que soube que estávamos perdidos, que ninguém sairia vivo. Não tinha como ser de outra maneira. O que me consola é saber que tudo chegará ao fim, e por isso eu fiquei, disse o sonhador. Tudo corria melhor do que o esperado. Com vastos recursos e cobaias à vontade, o fim do projeto se aproximava rapidamente. Todo esse sucesso assustava até a mim. Esta armadilha é a única maneira de derrotar uma dessas entidades, sem perder uma legião dos nossos exércitos e abrir uma brecha para nossos inimigos. E então, o dia chegou. A prisão estava finalmente pronta, e os príncipes demônios foram enviados para fiscalizar o local. Eles chegaram com toda a sua glória infernal, e estávamos prontos para ativar a armadilha. Eu estava ciente dos planos de aprisionar os lacaios dos príncipes em outras celas. Eles todos estariam mais fracos do que nunca, e esta era uma oportunidade imperdível de tomar seus poderes para nós. Afinal, as chaves da prisão eram nossas, e por isso esperávamos algum tipo de traição por parte de nossos aliados traiçoeiros. Meu povo estava tão concentrado em seus próprios planos que não imaginaram que os planos dos outros pudessem ser tão perigosos quanto os nossos, e este foi um erro fatal. Quando a armadilha foi ativada, nossos aliados não apareceram. Eu nunca confiei naquele Bazir, mas esperava que pelo menos os mais furiosos como Apocalipse, Lurin, Infernatil ou Vazrock estariam tão ansiosos para testar sua força contra os príncipes que não iriam se segurar. O primeiro dos príncipes foi pego totalmente de surpresa. Foi fácil até demais. Logo, porém, as coisas ficaram feias e o inferno explodiu, literalmente. Nossas criaturas feitas de pesadelos nem sequer se comparavam aos lacaios, quem dirá contra os príncipes em si? Nós nos mantivemos longe das batalhas mais ferozes e estávamos completamente despreparados para tamanha demonstração de poder e crueldade. Em questão de segundos, tudo parecia estar perdido, quando finalmente alguns de nossos aliados entraram em combate, temendo que todo o esforço até aqui teria sido em vão. Mas era quase tarde demais. Os príncipes haviam reduzido grande parte do meu povo a pedaços e alertaram seus lacaios que estavam na cidade. Havia carnificina para todo lado. Eu vi demônios sendo rasgados ao meio pelos príncipes. Sheldrax e Ashfalor foram estraçalhados bem na minha frente por Sephora, príncipe da agonia. Algumas partes do demônio se arrastaram para longe, animados por alguma magia das trevas para preservar sua vida. Não que houvesse muito de seu corpo para preservar. Tulax o Poderoso, Jeburn e Semir, todos eles abatidos como moscas. Aqui e ali, um príncipe sucumbia ao grande número de demônios de nossas forças. Mas nosso lado parecia desesperado, e então as grandes bestas do pesadelo foram soltas.
Mesmo longe de rivalizar em poder com os príncipes, elas eram desconhecidas por eles, portanto difíceis de lidar. E mesmo não sendo páreo em confronto direto, elas conseguiram atrasá-los e nos dar tempo bastante para soltar tudo que estava preso no aparador de sonhos. Toda a nossa riqueza, a essência de nossas existências, coletados por séculos, explodiram de uma única vez. Mas a devastação causada no corpo e na mente era grande demais. Todos aqueles que foram pegos na explosão foram enfraquecidos, nocauteados ou destruídos. Eu vi a mente de seres que eu conheci por muito tempo se esvaziarem e desaparecerem diante de mim. Eu também fui cegado, não só fisicamente, mas mentalmente. Quando recobrei meus sentidos, muito tempo havia se passado. As bestas do pesadelo alimentaram-se da energia liberada na explosão e mal se aguentavam de tanto poder absorvido. Várias haviam se fundido em criaturas ainda mais grotescas. Às vezes invocavam mais e mais criaturas, até que se dissolviam. Mas seus poderes, porém, foram capazes de subjugar muitos dos príncipes. Demônios que haviam fugido da carnificina voltaram, como os Itrax. Eles caíram sobre os príncipes enfraquecidos com muita brutalidade. Não mais do que 10 dos nossos poderosos aliados haviam sobrevivido ao combate, mas o número de soldados deles parecia não ter fim. Eu não fazia ideia de que tantos demônios foram trazidos para a cidade. Eu estava confuso. Ainda não conseguia sentir nada e cambaleava pelas ruas que pareciam um turbilhão de sonhos misturados. Quando encontrei abrigo, os sons da batalha já haviam diminuído muito e o cansaço da minha mente já era menor do que o meu cansaço físico. Olhei para baixo e percebi meu corpo mutilado e minha força vital se esvaía. Eu não criaria um corpo novo, mesmo se pudesse. A partir de agora, vou deixar que as coisas sigam seu curso. Chega de planos, de trapaças, chega de correr atrás de objetivos que nem eram meus. Tudo é em vão, menos este texto. Espero que ele sobreviva ao longo da história, que chegue a pessoas que possam entendê-lo. Estou tão cansado, vou descansar agora. Finalmente.